Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E hoje nós vamos falar de mais uma obra desse grande educador, que é Paulo Freire. Ele foi exilado, foi perseguido e depois de um tempo ele voltou, né, na época da ditadura. Ele voltou depois de um período na África. Esse livro ele construiu a partir dos ensinamentos dele acolhidos nesse período lá na África. Ele não estagnou, ele não parou, né? Como se faz um docente. O docente ele nunca para de estudar, nunca para de... Não há discência, há docente sem discência. Está lá na pedagogia da autonomia. Isso quer dizer que o professor ele nunca para de aprender. O professor ele é o primeiro aprendiz, ele é um aprendiz nato, ele sempre está em busca do conhecimento. Então, ele fez isso na sua prática. E nesse livro, quando ele retorna, esse livro é a pedagogia do oprimido. Então, é nesse livro que nós vamos falar, esse livro de Paulo Freire. Então, o primeiro tópico que ele vai falar é sobre a conscientização da criatura, a conscientização da individualidade da criatura. Bom, o que é isso? Isso é um ato de educação quando é uma prática libertadora, ele chama. É quando a prática pedagógica proporciona ao educando um momento de refletir sobre as situações à sua volta. Situações, os problemas da sociedade, as suas dificuldades, as necessidades da sociedade, e isso evita fanatismos. A conscientização sobre os problemas, sobre as dificuldades, é o primeiro passo para evitar fanatismos, para evitar extremismos em certas posições. Porque se há um saneamento básico no Brasil que não é adequado, a mais de 60% no Brasil todo, é algo que não está correto, né? No século XXI que nós vivemos, estamos gravando esse vídeo, já não se pode dizer que não existem mais mecanismos para evitar esse problema, que é a falta de saneamento básico, os esgotos. Pessoas que, em cidades pobres no Brasil, no norte, se toma banho, as crianças tomam banho nos esgotos, né? Pescam nos esgotos. Então, isso é bastante preocupante. E uma educação conscientizadora vai se refletir sobre isso, né? Não vai dizer que azar ele que se vire, né? A pessoa extremista falaria isso. Então, a educação é uma prática de libertação. É uma prática libertadora, que faz as pessoas pensarem, né? Então, inibe a construção de opressores, porque o opressor é aquele que impõe o autoritarismo, né? Então, o oprimido tende a ser opressor quando é homem. Então, muito do medo da liberdade, né? Tem medo da liberdade, então ele cria esses mecanismos de autoproteção, criado naquela cultura. Então, é uma cultura opressora. Então, os ensinamentos e a educação traz muita gestão de cada local, traz muito isso, o que se quer com o estudante? Manter o status quo que existe ou mudar, fazer seres mais pensantes. Então, essa ação e reflexão no mundo, sobre o mundo, faz com que as massas questionem o mundo ao seu redor, né? E numa educação opressora isso não é cogitado, né? Inclusive se faz o castigo, né? Porque a criação da imagem de Deus como a imagem e semelhança do homem é justamente isso, um Deus que castiga quando a pessoa erra, né? Essa é a visão extremista de um ser além da força humana, né? Em contrapartida, há outras ideias como o espiritismo, que é daquele Deus que traz, Deus filosófico, claro, que traz a ideia de um Deus das oportunidades, né? Um Deus de castigos. Mas aqui o indivíduo não está atrelado à religião, né? Isso já foi feito quando se tentou catequizar os índios, né? Para que se introjetasse
um monte de informações na cabeça deles sobre como eles deveriam se comportar, né? E isso, né, vai contra essa conscientização da pedagogia do primeiro Paulo Freire, né? Então, não é legal usar um personagem público opressor para qualquer tipo de exemplo, né? Como Hitler era altamente opressor, né? Queria inclusive fazer uma raça única, né? E exterminar as outras. Então isso é extremamente inadequado para usar como qualquer tipo de exemplo, a não ser um exemplo de uma história que a gente não quer viver mais, né? Que é a história dele, né? Como Stalin e outros que tem, né? Mas vamos usar só um para exemplo didático aqui, só um.